Meus irmãos, alegria, né? Mês de outubro, mês de aniversário da nossa igreja, e nós temos já há alguns anos, acho que é o terceiro ano, né, Felipe? Usado esse mês de maneira especial para refletirmos sobre questões relacionadas à nossa fé, né, as convicções a respeito da nossa fé, especialmente num mundo onde não existe uma busca honesta pela verdade, né? Nós temos muitas narrativas, mas pouca verdade. E nós somos um povo da verdade, nós somos um povo que ama a verdade. Tá? A nossa herança reformada é de busca pela verdade. Ela é principalmente uma verdade que vem da palavra de Deus, que nós cremos ser a única fonte, né, de fé e de prática para nós, mas nós sabemos que não apenas a revelação particular, que é a palavra de Deus, nos fala a respeito de Deus, mas também o universo fala a respeito de Deus. E nós temos defendido que não há contradição entre fé e ciência, e pelo contrário, a ciência verdadeira, ela se dobra diante do poder e da glória, da majestade e da verdade de Deus. Porque nós cremos que o nosso Deus é a fonte de toda a verdade. Então eu quero, iniciando esse mês, agradecer muito a Deus, porque os nossos palestrantes de hoje são aqueles que têm trabalhado em favor, né, da realização do nosso seminário de fé e ciência. Já Felipe Nilo já há vários anos, né, e Bruno como superintendente da escola dominical, também animado com o assunto, e eles vão ser os nossos palestrantes de hoje. Então todas as vezes que eu vou falar, que a gente fala sobre fé e sobre ciência juntos, né, eu gosto de lembrar que nós devemos ser um povo com uma mente brilhante e com um fogo no coração. E acho que essa deve ser, talvez, o moto quando a gente fala entre fé e ciência, fala de fé e ciência. Tá bom? Então, eu vou chamar o Felipe, o Bruno à frente. Acho que Bruno começa, quer dar alguma palavra. E aí, irmãos, antes de começar, eu quero fazer um apelo genuíno. Vamos aproveitar. Semana que vem, nós temos um seminário que vai começar no sábado, às 14 horas. E é gente boa que a gente está trazendo. Então, faça o seu convite durante essa semana. Convide pessoas, né, pessoas do trabalho, pessoas da escola, né, pessoas da faculdade. Vamos tentar fazer esse convite, fazer esse apelo, para que pessoas venham também conhecer coisas que vão falar sobre a verdade de Deus, quando olhamos, então, para o mundo que nos rodeia. Tá bom? Faça isso, vamos aproveitar. Temos o próximo final de semana que começa às 14 horas no sábado, e teremos mais um final de semana que começará também às 14 horas no sábado. Então, nesse mês, nós teremos 2 finais de semana. Teremos 2 finais de semana com atividades especiais no sábado do nosso seminário de fé e ciência. Tá bom? Inscrições, precisamos de inscrições. Tá? Está no grupo da igreja, tá bom? Para a gente organizar bem direitinho aí, vai ser uma coisa muito bacana. Outra coisa é que eu quero pedir aos irmãos para estarem atentos às atividades da igreja, né, as coisas que vêm por aí. Nós teremos o nosso encontro de coros aqui na igreja também, para fechar o nosso mês de aniversário. Então vamos estar atentos às atividades da igreja e que o Senhor nos abençoe ricamente nessa manhã. Passar a palavra para os irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Especialmente hoje, que nós estamos em eleições, as crianças vão continuar aqui conosco, tá? Ei.
Meus irmãos, graça e paz. Antes de nós começarmos, vamos abrir as nossas Bíblias. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Verso 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Nos diz assim: E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução são instáveis e deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, falar sobre confiabilidade do Novo Testamento é um assunto muito complexo e muito difícil de se abordar em 1 hora e pouquinho. Então nós vamos estender a escola dominical para até meio-dia, tá? Não, vamos tentar manter no tempo. Vou até colocar um cronômetro aqui, tá? Para ficar mais fácil de saber qual o tempo que a gente vai ter. Mas falar sobre a confiabilidade do Novo Testamento, nós temos que remontar, primeiramente, a complexidade que esse tema ele traz para as nossas vidas, seja como cristãos, seja como pessoas que têm atividades paralelas e como nós defendemos a nossa fé. Conforme o texto que nós acabamos de ler, Pedro ele relaciona as cartas de Paulo, falando sobre a forma como Paulo escreve e a forma como ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. E muitas vezes, quando nós olhamos ao longo do tempo, as pessoas elas têm um argumento de que a palavra de Deus ela tem uma contradição nela mesma. E como nós podemos perceber nesse primeiro texto, um texto simples, ela mostra Pedro falando sobre Paulo. E aí nós poderíamos pensar, se Pedro está falando sobre Paulo e Paulo perseguiu a igreja, então em algum momento Pedro leu as cartas de Paulo. Se Paulo falou sobre a sua conversão, então os fatos aconteceram. Isso tudo é questão de lógica. Não é nem questão de fé, é questão de lógica, certo? E aí quando nós resolvemos falar deste assunto, aí nós olhamos, por que um engenheiro e um contador vão falar sobre confiabilidade do Novo Testamento? Se torna um pouquinho difícil, né? Mas tanto a engenharia como a contabilidade, ela trata de fatos. E fatos, eles têm que estar muito bem embasados para que eles sejam reais, testados. Então, nada melhor de dizer que, através da lente de um contador e de um engenheiro, os fatos precisam ser provados. E, para dar um pouco das credenciais, eu tenho uma especialização em auditoria e perícia. Então, eu sou perito judicial há 5 anos e atuando como assistente perito há 10. E quando nós tratamos de auditoria e perícia judicial, nós tratamos com documentos que são muito antigos. Não tão antigos quanto os livros bíblicos, mas antigos. Então, um exemplo mais claro que eu posso dar aos irmãos, que alguns anos atrás eu tive que fazer
uma contabilidade de 1970. Então, era uma legislação completamente diferente, uma constituição completamente diferente, mas os dados estavam ali. Então, quando a gente trata de auditoria e perícia, nós estamos vendo a validade de documentos, assim como nós tratamos a Bíblia. E eu tenho Lohane, você coloca o slide para nós, por favor? E, evidentemente, toda a nossa... Tá bom. Toda a nosso conhecimento teórico, prático, todo o arcabouço que nós temos, ele é baseado em autoridade. Aí fala, não, Bruno, eu fiz a minha faculdade, eu sei tudo que eu aprendi, mas vamos lá. Vou dar um exemplo simples para que nós possamos refletir. Se você tem uma dor de cabeça insistente, persistente, e você vai no médico, certo? Aí o médico fala assim, olha, essa dor de cabeça aí, você tem que tomar paracetamol 5 dias, se persistir a dor, você tem que voltar no pronto-socorro. Possivelmente, muitos de vocês vão comprar o paracetamol e vão tomar o paracetamol. E não vão questionar o que o médico disse, a não ser que você seja da área de saúde, certo? Por quê? Pergunta aos irmãos. Pela autoridade médica que se impõe diante de vocês. Você primeiro pensa, ó, esse cara estudou 6 anos numa graduação, fez uma especialização e ele está falando que um remédio funciona. Então eu tenho que confiar nele. Então isso significa autoridade. Da mesma forma, muitos dos nossos estudos, eles são baseados em autoridade. Uma pessoa pesquisou, levantou uma série de documentos, fatos, e narrou aqueles fatos, organizou aqueles fatos e está dizendo a você, ó, isso aqui é verdade. E a partir daquele momento, se você não passa a questionar ou não passa a buscar aquela verdade ela se torna absoluta por questão de autoridade. Da mesma forma, nós, como pais, muitas vezes falamos para a nossa criança, que fala assim, ó, não enfie o dedo na tomada que você vai levar um choque. E a criança, ela não tem a noção de que é um choque e qual é a consequência daquilo. Mas nós insistentemente falamos, olha, não faça isso. E a criança, às vezes ela vai obedecer, às vezes não. Quando ela vai obedecer porque ela sabe que ela vai levar um choque? Não. Ela vai obedecer porque você impõe sobre ela uma autoridade. Sobre isso, C.S. Lewis, ele no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala justamente que 99% das coisas que nós acreditamos são baseadas em autoridades. E ele cita até o exemplo, olha, eu nunca fui em Nova York, nunca estive lá, mas eu sei que lá existe, porque pessoas que eu confio foram lá e me disseram que existe. O homem comum, ele acredita nos átomos, na evolução, na circulação do sangue com base na autoridade, porque alguém falou. E ele termina dizendo que se alguém tem dúvida da autoridade de demais assuntos, essa pessoa, ela deveria se contentar em não saber nada. Porque o ensinamento, ele parte do pressuposto que uma pessoa ensinará a outra. Ninguém é totalmente autodidata para que se aplique um conhecimento sozinho e desenvolva aquele conhecimento sozinho. Naturalmente, nós precisamos de pessoas que minimamente pavimentem o caminho para que nós possamos seguir. Então, isso se baseia em autoridade. Beleza? Mas se isso se baseia em autoridade, nós temos que lembrar que o Novo Testamento, ele, além de ser uma autoridade para nós, do ponto de vista de uma revelação especial de Deus, ele também tem uma autoridade do ponto de vista de que os fatos realmente aconteceram. E aí nós temos que refletir sobre isso, porque até pouco tempo atrás, muitas pessoas
desacreditavam do Novo Testamento porque não podiam provar certas coisas que estavam descritas dentro do Novo Testamento. E se um exemplo muito claro é que, se a gente olhar os evangelhos, a gente ouve uma figura sobre Pilatos. E até a década de 50, ninguém sabia quem era Pilatos. Acharam que era um personagem inventado. E quando começaram um processo de arqueologia, descobriram que Pilatos efetivamente existiu. E toda aquela visão sobre a Bíblia, isso tem se desmoronado a cada momento, a cada escavação. A cada vez que nós entramos dentro de Jerusalém e escavamos um pouquinho a cidade, nós encontramos evidências de que o Novo Testamento é real. Aí você pode perguntar, mas por que as pessoas, então, elas rejeitam o Novo Testamento como verdade? E aí nós temos que voltar um pouquinho na história também, para dizer que muito disso ele tem a ver com a igreja. Muito isso tem a ver com a igreja. Aí eu falo, mas Bruno, a igreja prega a verdade, por que tem a ver com a igreja? Vamos lembrar que antes da reforma protestante, a Bíblia ela estava presa, de certa forma, com os clérigos. Então as pessoas comuns, elas não tinham acesso à Bíblia. E se a gente for parar para pensar, a Bíblia, em alguns momentos, ela tem uma linguagem muito difícil, que talvez o cidadão médio comum, ele tenha dificuldade em falar sobre esses assuntos. Então, no século XVI, era muito comum que a Bíblia, quando ela era ensinada, textos que eram muito difíceis eram tratados como alegóricos. Então, as pessoas davam versões sobre aquele assunto. E quando vem Martim Lutero e fala sola Escritura, isso muda radicalmente a forma como nos relacionamos com a Bíblia. Por quê? Quando Martim Lutero diz que a Escritura é suficiente, que ela é a única regra de fé e prática, rejeitando todo o conhecimento do colégio apostólico, rejeitando toda a tradição, dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, nós passamos a entender a Bíblia muito mais literalmente, deixando a Bíblia do lado alegórico, entendendo que os fatos que são narrados historicamente, eles são históricos. E quando ela tem que ser figura de linguagem, nós entendemos que ela é figura de linguagem. Essa é a forma como o sola Escritura mudou a forma de como entendemos a Bíblia. Mas isso teve um reflexo muito grande também na ciência. E isso, nos 3 últimos seminários, nós podemos perceber isso. Mas eu vou frisar isso novamente para ficar claro para todos. Quando chegou a reforma protestante, foi quando nós tivemos os mais profundos avanços na ciência no mundo. Por quê? Porque as pessoas buscaram respostas para aquilo que estava na Bíblia. Então nós podemos perceber que a literalidade da Bíblia, ela sempre foi posta à prova. E quando os cristãos tentaram dar a verdade à Bíblia, eles encontraram verdades absolutas do universo, como o heliocentrismo, como os históricos que são narrados na Bíblia. Isso tudo foi visto à luz da ciência. Mas em qual momento que nós nos perdemos, então, se a Bíblia e a ciência elas estão lado a lado? Século XIX. Século XIX vem um homem chamado Charles Darwin, e ele propõe a teoria da evolução. Essa teoria da evolução, ela foi o pontapé que todos precisavam, desde a Revolução Francesa, para separar o Estado e a Igreja e a ciência. Lá na Revolução Francesa, nós separamos o Estado e a Igreja. Mas a Igreja e a ciência ainda não estavam muito juntas. Lembrar que os grandes cientistas eram cristãos ou católicos. Então, quando chega
Charles Darwin, aquilo ali era um ponto de mudança. E quando a academia ela muda a forma de olhar a Bíblia e separar a religiosidade da ciência. Porém, quais são os argumentos que eles colocam a respeito da confiabilidade do Novo Testamento para não entender que ele é histórico ou que ele tem uma base de fé? Que essa base de fé não serve para a ciência. A primeira são as questões textuais. Eles entendem que as variações textuais que são encontradas na Bíblia não condiz com o tempo que eles estavam, as pessoas que estavam. Lembrar que o Novo Testamento ele foi escrito inteiramente em grego. Então, para as pessoas do século XIX, era literalmente difícil explicar por que o grego, judeus daquela época, escreveriam em grego. Mas aí eu preciso lembrar aos irmãos que hoje qual é a língua que se tornou a língua universal? Inglês, certo? Se nós transportássemos o nosso português para o inglês, aí eu falo assim, ó, a casa do Felipe é bonita. Aí muitos que não têm uma proeficiência no inglês vão falar, the house of Felipe is beautiful. Porém, isso para o inglês vai aparecer o quê? Ó, na casa do Felipe é bonita, bonita é a casa do Felipe, fica completamente sem sentido. Então, quando nós olhamos os gregos antigos, eu não sou perito no grego, mas muitos podem ver isso, que nós entendemos que o grego escrito na Bíblia, ele tem variações textuais que não é de um grego clássico. São de pessoas que não têm como o grego nativo. E nós podemos lembrar sobre isso, por quê? Porque a maioria dos escritores do Novo Testamento, exceção a Lucas, são judeus. O único grego que tem no Novo Testamento é Lucas. E você pode perceber essas variações textuais aqui. A datação dos manuscritos é um outro problema que eles encontram. A autoria e a datação também é um problema que eles colocam. A natureza dos evangelhos, a suposta falta de evidências, as contradições que eles se encontram e a formação do cânon bíblico. Então, são todos esses problemas que as pessoas colocam para acreditar na confiabilidade do Novo Testamento. Mas, mais uma vez, a reforma ela trouxe para nós 3 pontos de virada. Primeiro, incentivo ao estudo da Bíblia. Então, a Bíblia ficou descortinada para todos. Hoje nós temos Bíblias em todas as traduções possíveis, inúmeras formas de ler a Bíblia. Então nós temos o estudo da palavra e nós podemos ir ali. Os desafios à autoridade, né? Hoje, quando a Bíblia ela foi aberta a todos, uma pessoa falar alguma coisa a respeito da Bíblia, ela tinha que ter muita certeza. Por quê? A pessoa ia ali e poderia conferir e falar assim, ó, isso aqui não está dizendo isso aqui. E o outro é foco na história. E aí, essa introdução longa, que eu fiz gastar 5 minutos, ela nos traz aqui algumas perguntas que nós vamos tentar responder nessa escola dominical. Isso tudo era introdução, tá, irmãos? Então, qual é as perguntas que nós vamos tentar responder? O Novo Testamento é historicamente confiável? Temos cópias precisas do Novo Testamento? Os documentos do Novo Testamento são antigos? Eles realmente eram testemunhas oculares? Os escritores eram realmente testemunhas oculares dos eventos que eles relataram? E para começar, meus irmãos, a gente fez uma linha do tempo, e não vou me ater muito à linha do tempo, mas depois a gente pode disponibilizar o slide para os irmãos para verem, tirarem dúvidas. Mas os eventos históricos que acontecem na Bíblia, eles têm muitos pontos que são marcos da história que nós podemos comprovar. Então, primeiramente, existe
diferença é que Jesus nasceu não no ano 0, nem no ano 1. Jesus nasceu entre o ano 5 e o ano 3º. Então, esse é o primeiro ponto. Antes de Cristo. Tá? Jesus nasceu antes dele mesmo. Tá? Então, e quando ele inicia o seu ministério, vamos lá, Jesus inicia 3 anos de Cristo e 6 lembra que quando Jesus nasce, estava tendo um recenseamento na Judéia. Então, nesse período, Herodes, ele quer entender quantas pessoas estavam na Judéia para quê? Para pagar tributo. É sempre por causa de tributo, meus irmãos. É sempre por causa de tributo. E aí, Herodes sabe da profecia, ele entende daquela profecia, ele quer matar as crianças. E aí, nesse momento, o que aconteceu? No relato bíblico, José e Maria e Jesus foram para o Egito. Passa o tempo, Herodes morre, e Jesus e Maria e José voltam a Nazaré. Em 6 depois de Cristo, nós temos Samaria e a Judéia se tornam uma província romana, governada por um procurador. Nessa época, quem era o César era Tibério César. E Tibério César torna como procurador da Judéia Pôncio Pilatos. E aí nós passamos lá para o 27 depois de Cristo, quando Jesus é batizado. 28 morre João Batista, e a preocupação de Herodes Antipas a respeito de Jesus. Figuras históricas como Anás, Caifás, além de Pôncio Pilatos, Herodes e Antipas são retratados em 30 depois de Cristo, na crucificação de Jesus. E em 30 começa o estabelecimento da igreja. 33, Paulo persegue a igreja e Estevão é martirizado. E 37, Calígula se torna imperador romano. E em 44 é escrita a primeira carta, a carta de Tiago, irmão de Jesus. E em 48, Gálatas é escrito. Em 49, o Concílio de Jerusalém. Aí quando vamos para 50 a 58, nós temos as outras cartas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e Romanos. Aí 59 a 61, nós temos ali os primeiros evangelhos. Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, e o livro de Atos. E Paulo escreve Colossenses e Efésios. E aí, eu passei. E aí tem um ponto ali que está em cinza, que é muito importante para nós, que é entre 66 e 63, entre 63 e 69, é onde nós temos a datação do Evangelho de João e a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém é muito importante para as nossas perguntas. Então, quando nós lembrarmos de Jerusalém, vocês vão lembrar desse ponto que é em 70 depois de Cristo. Certo? E aí nós vamos para a nossa primeira pergunta. Existem fontes externas à Bíblia que confirmam fatos narrados no Novo Testamento? Vamos lembrar que quando nós temos um processo judicial, seja ele civil ou criminal, tem algum advogado aqui? Então, advogado ali, Tatiana, todo o processo civil e criminal, você pode arrolar testemunhas dentro, e trabalhista também. Você pode arrolar testemunhas dentro do processo. Porém, dizem que a testemunha é a principal, é a prova mais prostituta que existe. Por quê? As pessoas elas têm as suas razões para testemunhar. E muitas vezes as pessoas podem esconder ou omitir fatos. Certo? Então ela não vai dizer aquilo que talvez embaraçem ela ou que coloquem ela em condições difíceis. Por isso é muito comum em processos criminais que haja uma acareação, para que você tenha versões diferentes dos fatos e você coloca duas pessoas que dão versões diferentes para ver
onde está a contradição. E quando nós falamos de fontes externas, nós queremos dizer assim, a Bíblia ela fala de vários acontecimentos históricos. Mas aí perguntamos, existem fontes que comprovam que isso realmente aconteceu? E aí nós podemos falar de um homem chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, meus irmãos, ele é um historiador apologista judeu-romano, de grande importância para a compreensão do mundo judaico no primeiro século. E, para que todos saibam, Flávio Josefo, ele detestava os cristãos. Vamos lembrar que o cristianismo no primeiro século, ele era considerado uma seita. Então, para os judeus que viviam naquela época, ver o cristianismo mudando as formas como eles entendiam o relacionamento com Deus, com Yahvé, era muito ruim. Então, tudo que eles podiam fazer, eles faziam. Se tinha que martirizar essas pessoas, eles martirizavam. Se tinha que expor aquelas pessoas, eles expunham. E Flávio Josefo era uma dessas pessoas. Flávio Josefo ele é nascido por volta de 37 depois de Cristo. Ou seja, depois da crucificação de Jesus. E ele viveu um período turbulento dentro do povo judeu, porque lembra que lá em 70 depois de Cristo, houve ali a destruição por Tito de Jerusalém. Mas antes disso, lá em 66, eclodiu uma revolta judaico-romana. Então, o povo judeu contra os romanos. E para que acontecesse ali isso não extrapolasse os limites da Judéia, o imperador da época mandou um general chamado Vespasiano para conter essa dissidência. E quando ele manda esse Vespasiano, eles fazem um cerco em Jerusalém, e ali, esse cerco no 47º dia, Flávio Josefo, ele acha mais honrado se render a Roma. E ele, depois disso, é levado para Roma e ele se torna um principal historiador do Império Romano. Então, ele começa a tratar sobre temas do Império Romano e também fazer uma historiografia do seu povo. E o Flávio Josefo deixou 3 livros que são extremamente importantes para a nossa história, que é A Vida de Flávio Josefo, que é uma biografia, Antiguidades dos Judeus e História dos Hebreus. Esses livros são antigos, mas eles estão disponíveis em português, né? A História dos Hebreus ele foi publicado pela CPAD. E por que nós devemos pensar no Flávio Josefo? Flávio Josefo é um dos mais respeitados não cristãos que viveram na época do cristianismo. Ele foi testemunha ocular de muitos eventos que estavam acontecendo na igreja primitiva. Ele foi fonte primária e ele tem uma visão genuína do mundo judaico da época. E ele tem uma visão também genuína da relação entre judeus e romanos. Então, quando Flávio Josefo fala a respeito da sua época, em um momento específico, os irmãos podem falar, mas se Flávio Josefo viveu nessa época, então ele falou de Jesus? Sim, ele falou de Jesus. E quando ele fala de Jesus, é um texto chamado Testimonium Flavianum. Eu não sei falar latim, tá? Mas é basicamente esse o nome, Testemunho de Flaviano, ou Testemunho de Flaviano, Flávio Josefo. E que nesse testemunho, ele diz, nessa época, a época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus, e sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo, e por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas.
Esse relato está dentro desse livro, né, Antiguidades dos Judeus, contra Apion, no livro 18, capítulo 3, seção 3. Eu vou dizer assim, claramente, né, ele falou assim, talvez ele fosse o Messias. Que a Bíblia fala que ninguém pode dizer que Deus é Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, Flávio Josefo, naturalmente, não era um cristão. Porque se ele fosse um cristão, falasse, esse era Jesus, o Messias prometido. Ele ia dizer isso. Mas, glória a Deus, hoje nós podemos dizer, Jesus, o Messias prometido, ele veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. E aí, mas só tem isso falando de Jesus? Aí vão lembrar, Flávio Josefo viveu em 37 depois de Cristo, depois Jesus já havia crucificado. Mas ele diz algo interessante a respeito da igreja. Ele fala sobre Tiago. Ele diz que num tempo, o sumo sacerdote da época, Ananos, que articulou a morte de Tiago, irmão de Jesus. A referência a Tiago era que ele não era bem quisto pelas autoridades judaicas. E nesse período específico, entre que Tiago é martirizado, estava trocando a autoridade romana na Judéia. Então, Ananus, ele aproveitou esse tempo para que ele pudesse matar a Tiago, que era um dos principais pastores, é o principal pastor da igreja de Jerusalém. E aí eu pergunto aos irmãos, poderia ser o caso de Tiago sido martirizado por ele ser líder de Jerusalém, como o Novo Testamento deixa implícito lá na carta de Atos? Será que foi por esse motivo? Então nós temos uma confirmação histórica de que Tiago era um pastor da igreja de Jerusalém e ele foi morto pela palavra que ele falava. E aí nós podemos falar, Bruno, mas só tem Flávio Josefo? Quantas fontes não cristãs? Acabou meu tempo. Quantas fontes não cristãs fazem menção a Jesus? Aí eu vou falar para os irmãos. Hoje, nós temos 10 fontes não cristãs que falam sobre Jesus. 10 incluindo Flávio Josefo. E aí tem a lista de todos que citam Jesus de alguma forma. Então os irmãos fiquem à vontade para pesquisar e vão ver que Jesus está sendo pregado, de certa forma, historicamente, por essas figuras. E aí nós chamamos a atenção de que, comparativamente, nesse período, Tibério César era imperador romano. Aí eu quero ver os irmãos aqui, quem, nas suas aulas de história, lá no ensino médio, ouviu falar de Tibério César? Talvez nem lembra, né? Ou talvez não tenha falado. Mas, só para lembrar, Tibério César era imperador romano e ele é citado por 9 fontes não cristãos no mesmo período que Jesus é citado, 150 anos. E considerando todas as fontes cristãs e não cristãos, Jesus é citado 43 vezes. E Tibério César é citado 10 vezes. 9 com não cristãos e 1 vez com cristãos, que no caso de Lucas. E o que podemos aprender? Desses autores não cristãos que citam Jesus, Celso, Tácito e o Talmud judaico, eles foram escritos por autores que são totalmente anticristãos. E isso só nos prova algumas coisas. Que, baseado nessas fontes, nós podemos afirmar que, primeiro, Jesus viveu durante o tempo de Tibério César. Ele viveu uma vida virtuosa, realizou maravilhas. Teve um irmão chamado Tiago, foi aclamado como Messias, foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, foi crucificado na véspera da Páscoa judaica. Trevas e um terremoto aconteceram quando ele morreu. Seus discípulos acreditavam que ele ressuscitara dos mortos. Seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença. E o cristianismo espalhou-se rapidamente, chegando até Roma. Seus discípulos negam os deuses romanos e adoram
adoram a Jesus como Deus. Então, esses são todos os fatos que podemos crer através de fontes não cristãs sobre Jesus. Tem alguma coisa diferente da nossa Bíblia, do Novo Testamento? Não. Talvez a única coisa diferente é que nós afirmamos que ele é o Messias. Então, podemos confirmar com absoluta certeza que Jesus existiu. E essas fontes históricas, elas confirmam isso e confirmam o Novo Testamento. E aí eu vou ser muito rápido para passar o Felipe, tá? E a gente precisaria de umas 4 EBDs para falar desse assunto. Talvez a gente fale 1/10 desse assunto em 4 EBDs. Mas a gente vai ter o trabalho de tentar falar o máximo possível que a gente pode. Temos cópias precisas do Novo Testamento? Essa é a pergunta. Vamos dizer que várias pessoas testemunharam sobre os acontecimentos do Novo Testamento, elas registraram em suas memórias de forma independente. Quando falamos do Novo Testamento, nós estamos falando de um compêndio de 27 livros diferentes. Então, assim, não foi escrito, vou escrever aqui o volume 1, volume 2, volume 3, não. Foram 27 livros diferentes. Alguns livros que foram escritos na mesma época, eles não eram aceitos ou eles não chegaram a todas as igrejas, mas os 27 livros que temos no Novo Testamento, eles foram e chegaram a todas as igrejas. Tanto que nós podemos ler a respeito de Pedro falando sobre Paulo e as suas cartas. E ele não fala uma carta, ele fala as cartas. Então, ou seja, isso já era comum à igreja, as cartas do apóstolo Paulo. E, infelizmente, até hoje nós não temos nenhum documento original. Mas isso não impede de saber o que está escrito nos originais. Por quê? Vamos para fatos históricos. Eu vou colocar aqui em tela maior para ficar mais claro. Está vendo aquelas barrinhas menores ali? Tem a barra maior e tem as barrinhas menores. Aquelas barrinhas menores, elas expressam as obras de Plínio, de César, de Tácito, Platão, Homero, Demóstenes. E aquela barra maior ali diz sobre o Novo Testamento. Aquela quantidade que está escrita ali, do Novo Testamento tem 5.686 cópias. O que chega mais próximo, mas está muito distante ainda, é Homero, que tem 643 cópias. Se nós formos comparar a soma de todas as outros livros, o Novo Testamento tem 6 vezes mais cópias de que qualquer outro livro, a soma de todos os outros livros que são tão antigos quanto. E aí você pode perguntar, mas isso quer dizer alguma coisa, Bruno? Quer dizer muita coisa. Você ter várias cópias dá-lhe a oportunidade de fazer a comparabilidade de tempo. Então, vou lembrar da minha contabilidade. Quando eu quero fazer uma conciliação bancária, tá? O que eu faço? Eu vou no primeiro dia. Quer dizer, eu vou no último dia. Se o último dia estiver batendo, eu tomo tudo como verdade. Certo? Se o último dia não está batendo, o que eu faço? Eu vou lá no dia 15. Eu falo assim, se o dia 15 está batendo, então quer dizer que 1 a 15 está certo. E aí eu me concentro entre 15 a 30. Se eu vou avançando até eu encontro o ponto de divergência. Então, quanto mais cópias, quanto mais dados você tem, mais preciso é entender aonde e de que forma aquilo foi deturpado ou não. Deu para entender? Então, ter cópias dá-nos a oportunidade de criticarmos a qualidade daquele texto copiado. E aí, quando nós olhamos também pelo tempo em que a primeira cópia foi encontrada e o original, aí você vê que muda muito, né? O Novo Testamento é aquele último pequenininho ali. E aí, o que isso quer dizer? Que a primeira cópia do primeiro livro do Novo Testamento, ele tem uma distância, a primeira original, né? Entre o Novo Testamento e o fato, ele aconteceu 25 anos após. E aí você olhar que Homero está
a 500 anos posterior ao original. Então isso é uma diferença muito grande, meus irmãos. É muito grande. E aí nós temos ali muitos manuscritos antigos que datam de 117 depois de Cristo e 138 depois de Cristo, e fragmentos que foram encontrados ao longo desse tempo. E vou passar em virtude do tempo. Mas mesmo se a gente não tivesse todos os manuscritos, né, os pais da igreja, eles citam o Novo Testamento tantas vezes, né, para ser exato, 36.289 vezes, que seria possível reconstruir o Novo Testamento praticamente inteiro, com exceção apenas de 11 versículos. Isso é muito grande, meus irmãos. E, além disso, meus irmãos, além de vários manuscritos que foram achados, nós temos essas inúmeras citações dos pais da igreja. E aí nós vamos para uma pirâmide aqui que seria mais fácil nós entendermos por que as cópias são precisas. A quantidade de manuscritos nos faz compreender isso. Os manuscritos antigos nos fazem estar mais perto do fato original. A grande quantidade de manuscritos de apoio, ou seja, a grande quantidade de pessoas que citam esses manuscritos. A diferença entre a idade das cópias facilita esse processo de reconstrução. Evidentemente, há possibilidade de acréscimo nas notas de copistas. Por quê? Imagina o seguinte: hoje nós estamos há 2000 anos à frente dos fatos que ocorreram lá na Judéia. A sociedade, ela muda de forma muito frequente. Então, os costumes que eram daquela época não são os costumes que são hoje, assim como não são costumes do século V, ou do século VI, ou do século VII. Então, para ambientar o leitor, era muito comum que houvesse notas de rodapé para dizer o que aquilo estava efetivamente querendo ser dito. Um exemplo muito claro, eu até citei isso ontem aos irmãos, é a forma como nós tratamos a língua portuguesa. Existem palavras dentro da língua portuguesa que... Dani, desculpa se eu falar errado. Tem palavras da língua portuguesa que, ao longo do tempo, elas tinham um significado, mas, pelo uso comum, elas passaram a ter significados diferentes. Por exemplo, transladar e trasladar. Transladar é você levar um corpo morto de um ponto A para um ponto B. Isso é translado. Traslado é você levar uma pessoa viva de um ponto A para um ponto B. Porém, se você olhar o dicionário hoje, translado, ele está dizendo a mesma coisa de traslado. Ou seja, o uso comum da palavra tornou o sentido daquela palavra diferente. Então isso também acontecia. Então por isso que nós temos notas de rodapé. Por isso que você vê na sua Bíblia vários colchetes, às vezes, que são notas de copistas. Beleza? Eu vou passar isso aqui, tá? Se a gente for olhar essas variantes textuais e tudo que o Novo Testamento traz com essas cópias, os estudiosos, né, o grande Bruce Metzger, ele diz que o Novo Testamento ele tem 99,5% de precisão nas cópias. Esse 0,5% ele é irrisório e ele não toca em nenhum ponto de fé, de base para nós. E esses 5% eles estão muito relacionados ao que eu acabei de falar. Mudanças de cultura e você explicar essas mudanças para o leitor daquela época. Quando a gente olha para outros textos, a gente vê que essas cópias elas não são tão precisas igual ao Novo Testamento. E aí a pergunta é, temos cópias precisas? Sim, mas elas dizem a verdade? Aí nós voltamos, nós sabemos que temos cópias precisas, e aí a pergunta é, o Novo Testamento é historicamente confiável? Esses documentos históricos dizem a verdade? E aí nós podemos dizer, os fatos realmente aconteceram.
Esses fatos realmente aconteceram e é importante manter um pouco a nossa divisão, que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós não estamos analisando se a Bíblia é a palavra de Deus aqui, nós estamos evidenciando se esses fatos são realmente históricos e não são ficções, como muitos tentam atribuir à palavra de Deus. E com esse objetivo, o que nós podemos fazer para encontrar a verdade, se o Novo Testamento é verdade ou não? Testes históricos. E que tipo de testes históricos podemos fazer? Temos testemunho antigo? Nós já vimos que temos. Temos depoimento de testemunhas oculares? Nós já vimos que temos. Temos depoimento de testemunhas oculares e múltiplas e independentes? Nós temos. Quando nós olhamos os evangelhos, eles foram escritos por 4 pessoas diferentes, que têm pontos de vista diferentes. As testemunhas oculares são dignas de confiança? Aí nós podemos perguntar, se essas pessoas, elas quisessem deturpar a história, o que elas ganhariam com isso? Eu só vejo 3 possibilidades: dinheiro, poder e mulheres. Os escritores do Novo Testamento, a maioria morreu martirizado, pobre, escorraçado. Então eles não tinham dinheiro, muito menos poder. Mulher, menos ainda. Então, o que eles ganhariam com isso se eles não falassem efetivamente daquilo que eles viveram? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, a única coisa que eles ganhavam aqui é nada. Mas e na eternidade? Uma vida eterna com Cristo. E para eles era a razão da fé. E é a razão da nossa fé também. E isso faz com que eles sejam dignos de confiança. Pois eles não ganhariam nada em testemunhar daquilo que eles estavam vivendo. Temos evidências que corroboram da arqueologia com os escritos dos autores? Nós temos. E são elementos que são bastante novos. Elementos que têm 60, 70 anos, que foram descobertos agora, que nenhum outro livro de história tinha. Temos algum testemunho de algum oponente? Nós já vimos que temos. Temos testemunhos que contêm fatos e detalhes embaraçosos sobre os autores? Meus irmãos, temos muito. Então, se a gente pensar que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado não foram os discípulos, foram mulheres que o seu testemunho valiam menos do que de um homem naquela época, então isso significa dizer que aqueles homens eram o quê? Frouxo. Então, você imagina, hoje já é difícil dizer isso, você ser chamado de frouxo. Imagina naquela época. Certo? Então, são testemunhos que são extremamente embaraçosos. Vamos lembrar que Pedro, Jesus fala que ele iria para a cruz, e Pedro, Senhor, você não vai não. Aí Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. E Marcos registra isso. Você imagina o líder da igreja naquela época, e alguém foi falar, vou escrever aqui o seu testemunho sobre o Jesus. E aí ele falou assim, escreve isso não, que você vai pegar mal para mim, né? Eu duvidei do mestre, fui lá. Gente, isso só pode ser verdade. Isso não tem como não ser verdade. É muito embaraçoso para o autor, para o líder. Vai dizer alguma coisa hoje, por exemplo, vou chutar o balde aqui, tá? Vai falar mal do Nicolás Maduro hoje, lá na Venezuela. O que acontece com você? Vai falar do Vladimir Putin, lá na Rússia. Então você imagina falar mal de Pedro naquela época. Tem alguma coisa errada, não? E aí, nós podemos, já encerrando, tá, Felipe? Devemos nos lembrar que, como eu já falei, todos os autores eram judeus, e com exceção de Lucas. Então eles não ganhavam nada com isso. E aí um argumento que as pessoas usam é que as pessoas convertidas
não são objetivas. E eu acho que talvez as pessoas tenham até um pouco de razão, porque a nossa fé é loucura para muitos. A Bíblia mesmo relata isso. A nossa fé é loucura para muitos. Mas, quando nós podemos ver o Novo Testamento, ele é extremamente forte nos relatos, porque ele trata realidades que talvez nós, como pessoas comuns, teríamos vergonha de dizer. E aí, meus irmãos, eu trato de uma citação de Richard Purtill, que ele diz: às vezes afirma que os historiadores simplesmente encaram a história do Antigo e do Novo Testamento como não confiáveis, com base em algum argumento histórico independente. Mas muitos eventos considerados verídicos do ponto de vista histórico estão bem mais longe da evidência documental do que muitos eventos bíblicos. E os documentos nos quais os historiadores se apoiam, a maioria da história secular, foram escritos muito tempo depois da ocorrência do evento, de que inúmeros relatos de eventos bíblicos. Além disso, temos bem mais cópias narrativas bíblicas do que histórias seculares. E as cópias existentes são mais antigas do que aquelas sobre as quais se baseia a nossa evidência da história secular. Então, por que os modernistas duvidam dos relatos bíblicos? Se as narrativas bíblicas não contivessem relatos de eventos miraculosos ou não fizessem referência a Deus, aos anjos e assim por diante, a história bíblica provavelmente seria encarada como muito mais verídica do que a história da Grécia clássica ou de Roma. Isso é um livro sobre filosofia e introdução à religião. E aí, eu espero ter respondido que temos cópias precisas e espero ter respondido que o Novo Testamento é historicamente confiável. Eu deixo os 15 minutos para o Felipe final. O bom é que agora eu posso falar pouquinho e passar as perguntas para ele. Mas vamos lá então, meus irmãos, vamos tentar responder essas duas próximas perguntas aí. E aí eu quero passar aqui então. Os documentos do Novo Testamento, eles são antigos, e aí tem essa figurinha aí, que tem alguns pais da igreja. E aí eu quero chamar a atenção para 3 deles, que são esses 3 que estão destacados aí em verde. Policarpo, Clemente e Inácio. E aí, por que eu quero chamar a atenção deles? E aí aqui ficou bem pequeno, mas o negócio é o seguinte. Clemente vivia em Roma, e ele, escrevendo em cerca de 95 depois de Cristo, ele faz referência nos escritos dele a livros do Novo Testamento. Então, Clemente em Roma, cerca de 95 depois de Cristo. Aí tem Inácio, outro pai da igreja, em Esmirna, na Ásia Menor agora, em cerca de 107. E Policarpo, também de Esmirna, em cerca de 110, eles fazem referências nos escritos deles a 25 dos 27 livros do Novo Testamento. E aí o que vale a pena a gente chamar a atenção aqui? Para que, por exemplo, Clemente, em 95, escrevendo de Roma, conseguisse fazer referência a livros do Novo Testamento, eles já teriam que estar circulando antes de 95. Né? E mais do que isso, lembrando que a velocidade de circulação desses livros não é a velocidade que a gente tem hoje. Lembra que alguém tinha que escrever, era um trabalho manual e que essas cópias eram levadas a pé, de cavalo, então demoraria um tempo para que essas cópias pudessem chegar até esses senhores, até os pais da igreja. E, mais ainda, tem o tempo que eles levaram para escrever os documentos deles. Então, se eu estou falando de 95, uma pessoa em Roma, tá? Tem cartas que foram escritas em Éfeso, tem cartas que foram escritas em Jerusalém, e não são lugares perto de Roma. Então, com certeza, essas cartas foram escritas antes de 95 depois de Cristo. Tá? E aí tem uma outra consideração que a gente deve fazer, que é a seguinte: o que a gente acredita é que a maioria dos livros do Novo Testamento, se não todos, foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. E por que isso? Aí vamos fazer um exercício aqui. Pensa você, um judeu do primeiro século, tá?
O judeu do primeiro século tinha Jerusalém, e especificamente o templo, como era o centro político econômico nacional. Anualmente eles iam a Jerusalém, né? Tinham as festas que aconteciam lá. Beleza, aí tem até uma figurinha, na verdade, é de uma maquete do templo de Jerusalém na época de Jesus. Tá? O que aconteceu? O Bruno já adiantou aqui para a gente. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Jerusalém foi destruída. E aí pensa o seguinte: se você é um judeu e tem toda essa consideração pelo templo e pela cidade de Jerusalém, se você estivesse escrevendo qualquer coisa depois da destruição de Jerusalém, você não ia fazer uma menção a essa destruição? Pois bem, nenhum dos autores do Novo Testamento cita nada da destruição de Jerusalém. O que a gente pode entender? Que a maioria dos livros, se não todos, foram escritos antes do ano 70, 70 depois de Cristo. Tem até um... e tem mais um detalhe, né? Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nos versos 2 e no verso 30, ele prediz que Jerusalém ia ser destruída. E aí você é um discípulo de Jesus. Jesus predisse que Jerusalém seria destruída. Você está escrevendo, você não ia falar que a profecia de Jesus foi concretizada? Então, assim, não faz sentido acreditar que os livros foram escritos depois de 70, né? No ano 70, depois de 70 depois de Cristo. Tá bom? Tem até esse monumento que está aí, ele é um monumento da destruição de Jerusalém, né, de Tito, que destruiu de Jerusalém, e eles levando alguns itens embora. Aquele candelabro ali, se eu não me engano, é Menorá o nome dele. Eles levando ele embora e a mesa onde ficavam lá os pães e tal, que ficavam no templo. Então, o que se acredita é que a maioria, se não todos, foram escritos antes do ano 70 depois de Cristo. E aí, se a gente pode usar essa lógica, isso também vai valer para os escritos de Lucas. E aí eu quero me referir aqui especificamente ao livro de Atos. No livro de Atos, Lucas trata da igreja primitiva, como a igreja começou, como que os crentes se comportavam e etc. E ele trata do martírio de Estevão e também de Tiago, aqui o Tiago, irmão de João. Mas quando ele termina o livro de Atos, os dois principais líderes da igreja, né, Paulo e Tiago, irmão de Jesus, eles ainda estão vivos. Ele não fala que eles morreram, porque, vocês concordam comigo, se eles tivessem morrido, ele ia aproveitar para escrever, o Paulo foi um grande apologeta, missionário, etc. Se ele tivesse morrido. Mas o livro de Atos acaba considerando que eles ainda estavam vivos. E aí vamos lá. A história diz que Paulo foi executado em algum momento durante o reinado de Nero. Nero reinou, né, foi imperador, de 54 a 68 depois de Cristo. Mais do que isso. Então, considerando somente Paulo, teria que ter sido escrito antes de 68. Mas, e aí agora nós vamos usar uma fonte não cristã, falando de Flávio Josefo. Flávio Josefo escreveu lá nos livros dele que Tiago, irmão de Jesus, foi morto no ano 62 depois de Cristo. Se Atos termina com Tiago vivo, a conclusão que a gente pode chegar, acima do que se considera uma dúvida justificável, é que o livro de Atos foi escrito antes do ano 62 depois de Cristo. Somente usando fatos que são reconhecidamente históricos. Nero, acredito que ninguém duvida que ele existiu, né? Talvez esse seja o imperador mais famoso, que botou fogo nos cristãos para iluminar Roma e etc. Então, mas vamos continuar. Se Atos foi escrito no máximo em 62 depois de Cristo, o Evangelho de Lucas deve ter sido escrito antes. Por quê? Aí agora, olha só, Atos capítulo 1, verso 1, começa assim, Lucas escrevendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Tem algum outro livro que Lucas escreveu para Teófilo antes desse? O Evangelho de Lucas,
que está lá, Lucas 1, nos versículos 3 e 4. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas escrevendo um livro anterior, que ele cita no livro de Atos, para a mesma pessoa. E aí, então, vamos lá, também é plausível dizer que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito, aí nós vamos botar 2 anos de diferença, 60 depois de Cristo. Lembrando que tem o tempo de escrever, de mandar, né, do fulano receber. Então, 2 anos para aquela época é um tempo, é até curto, na verdade. Mas vamos considerar o pior cenário aqui, que então o Evangelho de Lucas teria sido escrito no máximo até 60 depois de Cristo. E uma coisa que é interessante também, o Bruno já deu um exemplo aqui, mas que a gente também pode dar, é o seguinte, o texto que ele leu é Pedro falando das cartas de Paulo, e, claro, considerando essas cartas como autoridade. Paulo fez a mesma coisa com relação a Lucas. Escrevendo em algum momento entre 62 e 65 depois de Cristo, Paulo cita Lucas 10:7 e chama de Escritura. Então, Paulo está conferindo ao Evangelho de Lucas a autoridade de Bíblia. Olha o cânon sendo fechado aí, hein? Pedro falando de Paulo, Paulo falando de Lucas, um referenciando e dizendo que é a Bíblia. Paulo diz... Oi? Achei que tinha acabado o tempo. Paulo, então, o comentário que eu ia fazer. O próprio Paulo também pediu que as cartas dele fossem lidas na igreja. O que era lido naquela época? Somente a Escritura. Então, o próprio Paulo conferia às cartas dele também essa autoridade. E aí, só para a gente colocar aqui, mais um detalhe. Paulo escrevendo a Timóteo. Então aqui, Paulo já conhecia o Evangelho de Lucas, está escrevendo a Timóteo, que provavelmente também já conhecia, e dizendo, considera isso aí como Escritura. Então, esse Evangelho teria que estar circulando antes desse período também. E aí, só para mostrar o texto, olha lá, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, aí essa aqui é uma referência ao Antigo Testamento, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10:7 diz o seguinte, fiquem na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, o Paulo citando. Uma outra coisa que o Bruno falou aqui é que muitas vezes é levantada a hipótese da história bíblica ser uma lenda. Tá? E aí é um exercício que vale a pena a gente fazer aqui, então. Vamos considerar que os 2 livros de Lucas, eles têm um período aí entre 25 e 30 anos entre eles e a ressurreição de Jesus. Então, nós posicionamos ali os livros de Lucas entre 60 e 62 depois de Cristo. Jesus morreu aproximadamente em 30 depois de Cristo, por conta do gapzinho que tem que o Bruno falou. Então, entre 25 e 30 anos é o período que Lucas levou para escrever o livro dele. O que a gente vê é que é muito pouco tempo para que uma história vire uma lenda. Normalmente, o que os historiadores dizem é que, para uma história virar uma lenda, todas as testemunhas oculares já precisam ter morrido. Porque senão, o que vai acontecer? O que vocês estão falando aí, isso é mentira. Isso não é lenda. Eu fui testemunha ocular. A história está mal contada. Então, num período de tempo tão curto, a chance de ter se tornado uma lenda é muito pequena. Também significa que a fonte das testemunhas oculares aponta para
mais cedo ainda. Se eu estou no ano 60, no caso de Lucas, falando que ele usou relatos, que ele fez entrevistas com testemunhas oculares, ele fez isso antes do ano 60. Mas vamos caminhar um pouco mais aqui. Uma outra coisa é consenso, e aí quando a gente fala consenso aqui, tanto teólogos, historiadores liberais e não liberais, que Paulo escreveu o primeiro livro de Coríntios, a primeira carta, né, a Coríntios, entre 55 e 56 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta de Éfeso, muito provavelmente durante a sua terceira viagem missionária. Nessa carta são discutidas controvérsias sobre língua, profecia, ceia do Senhor, ou seja, o que a igreja praticava 25 anos depois da ressurreição de Cristo. A igreja estava praticando essas coisas e já tinha alguns problemas a serem tratados. Paulo já sabia disso, por isso ele estava em Éfeso. Pastor, ajuda aqui, Éfeso, Ásia Menor. Escrevendo para uma igreja que estava na Grécia, na Acaia, que é na Grécia, atual Grécia, que é a cidade de Corinto. Precisaria fazer uma viagem, ou uma viagem longa a pé, ou uma viagem de barco, para poder sair de um ponto e chegar no outro. E ele já sabia e já estava escrevendo, aconselhando a igreja como resolver os problemas. E o mais antigo e mais autenticado testemunho da ressurreição, que está lá em 1 Coríntios 15, e aí tem alguns estudiosos até que acreditam que ele faz parte de alguns credos antigos, ele tem um trecho onde Paulo, e eu não vou ler aqui que o texto é longo, onde Paulo diz o seguinte, que Jesus Cristo ressuscitou conforme a palavra e ele foi visto pelos apóstolos, foi visto por Tiago, foi visto por 500 testemunhas e depois foi visto por ele mesmo como que um fora de tempo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, tem 514 não, porque ele fala que alguns já estavam mortos, mas assim, tinha aproximadamente 500 pessoas que você poderia ir até essas pessoas e perguntar se Jesus de fato tinha ressuscitado e elas tinham visto. O que ele está falando é, vai lá e checa, não acredita em mim não, vai lá e pergunta para a pessoa. E aí, gente, 500 pessoas terem a mesma alucinação ou acreditarem na mesma lenda é pouco provável. E aí, onde Paulo obteve o que ele recebeu, que é o início lá do texto? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E aí vamos caminhar. Passados, aí em Gálatas 1,18, tá? Vocês viram que Gálatas provavelmente é o segundo livro do Novo Testamento mais antigo, do ano 48. Passados 3 anos depois da conversão de Paulo, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Pedro, e fiquei 15 dias com eles. Tá? Com ele, né? Se você ler o verso 19, ainda diz que, além de Cefas, ele também se encontrou com Tiago, irmão de Jesus. Então, muito provavelmente, onde Paulo obteve aquilo que ele recebeu? Além de Jesus diretamente, que apareceu a ele, ele conversou com Pedro e com Tiago. Tá? Então, ele escrevendo em 62, ali, 65 depois de Cristo, ele teve, a conversão dele já tinha acontecido há um tempo, ele teve tempo de ir a Jerusalém, conversar com 2 discípulos de Jesus e depois ainda escrever a carta dele. E isso falando de Gálatas, que é o livro do Novo Testamento, aí, um dos mais antigos. Esse estudioso aí, o Gary Habermas, não sei se a pronúncia é essa, aponta que a maioria dos estudiosos, e aí até os liberais, acredita que esse testemunho era parte de um antigo credo. Aí ele está falando de 1 Coríntios 15, cuja origem remonta a 18 meses, num gap de 18 meses a 8 anos após a ressurreição. Praticamente no momento. Então, assim, vocês estão vendo que os espaços que tem entre o relato, algumas cartas que foram escritas e a ressurreição de Jesus é muito pequeno. Então, os documentos esses documentos do Novo Testamento são muito antigos e, pior ainda um pouquinho,
Se havia um lugar onde uma ressurreição lendária não pudesse acontecer, era onde? Era em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus e os romanos estavam doidos para desmentir isso. E a coisa mais fácil do mundo seria o seguinte: vamos fazer um desfile com o corpo de Jesus, então, para acabar com essa história? Era só ter feito isso. Mostra o corpo, acabou. Jesus ressuscitou. Não, está aqui o corpo dele. Você quer botar a mão, quer passar a mão, o que você quer? Era o que eles queriam. Por que eles nunca apresentaram esse corpo? Estava em uso, né? Ainda está em uso. Né? Então, assim, se tinha um lugar onde eles queriam desmentir essa lenda, era Jerusalém. Então, seria muito fácil, né? E aí vocês imaginam outra situação. Os guardas que estavam na frente do túmulo de Jesus. Você acha mesmo que o guarda ia conseguir dormir? Não, foram os apóstolos, os discípulos dele que vieram aqui e tomaram o corpo. Se ele estava dormindo, né, supostamente dormindo, como é que ele sabe que foram os discípulos que foram lá e pegaram o corpo? Então, assim... Não, mas assim, a grande questão é que... Assim, não foi isso que aconteceu, né? Então, vamos lá, mais uma coisa. Aí o Paulo dá uma lista, então, de 14 testemunhas, e aí mais uma pergunta que aparece é o seguinte, eu faço sempre questão disso, tá, gente? A Bíblia... Tem filmes que falam disso, da busca pelo corpo de Jesus depois que ele foi supostamente roubado. Né? Sumiram com o corpo de Jesus e o Império Romano foi atrás dele. Mas eu gosto sempre de colocar fotos, tá? E aí, onde está a bandeirinha da Grécia ali, existe um canal, né, onde embarcações podem passar na cidade de Corinto. Então, ali é um canal onde embarcações passam. Corinto é uma cidade que existe, você pode ir lá visitar. Tá? Ali tem a segunda foto, é do templo de Apolo na antiga Corinto, as ruínas. Você pode ir lá e visitar também. E aí eu botei um mapa embaixo, ali, Google Maps, 2 dias atrás, um pontinho vermelho mostrando a cidade de Corinto. Então, assim, nós não estamos falando de pessoas lendárias em lugares que não existem, nós não estamos falando de mitologia. Você hoje consegue ir lá e visitar esse local. Sim, e aí, se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido, por que Paulo daria uma lista de supostas testemunhas oculares? Ele teria perdido imediatamente toda a credibilidade diante de seus leitores da cidade de Corinto ao mentir de maneira tão descarada. E aí, vocês concordam comigo que, se desmentir um livro só de Paulo, a metade do Novo Testamento vai embora. São 13 livros dos 27. Tá? Aí, além de 1 Coríntios, existem outros livros que são datados da época de 50 depois de Cristo ou antes. Aí ali tem Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, Romanos e etc. E o interessante é a gente ver isso aqui. Esse John Robinson, ele é ateu e crítico radical dos cristãos. Ele tem um livro que ele escreveu e ele diz no livro dele que o Novo Testamento foi escrito entre 40 e 65 depois de Cristo. Mais uma vez, um ateu falando sobre datas. Esse segundo, ele também era um crítico ferrenho, tá? E diz que não há base sólida para acreditar que o Novo Testamento foi escrito depois do ano 80 depois de Cristo. Então, mais um aí, só para a gente de chegar à conclusão, né? Desse modo, sabemos, acima do que se considera dúvida justificável, que a maioria dos documentos do Novo Testamento, se não todos, é antiga. E aí esse pedaço aqui a gente passa, e o que a gente conseguiu provar até agora, então, é que não é uma lenda. E aí, então, o Bruno já respondeu, temos cópias precisas? Sim. O Novo Testamento é historicamente confiável? Sim. Os documentos do Novo Testamento são antigos? Sim. E aí agora nós vamos fazer um exercício para ver se quem escreveu era realmente uma testemunha ocular ou teve acesso à testemunha ocular. E aí nós vamos fazer
esse exercício com Lucas. E aí, o tempo que a gente tem, na verdade, é só para tratar Lucas mesmo. A gente não teria tempo para falar de outros, mas tem diversas obras onde você consegue continuar esse estudo. Tá? Lucas e o autor de Hebreus, eles afirmam terem sido informados por testemunhas oculares. Então, lá em Lucas capítulo 1, versos 1 e 2, por exemplo, está destacado ali. Ó. Não, peraí, volta. Eu já estou no slide na frente aqui. Se você aceita a leitura do Novo Testamento, certamente temos depoimentos de testemunhas oculares, porque as pessoas diziam que eram. Então, em Atos, Deus ressuscitou esse Jesus e disso todos nós somos testemunhas, somos testemunhas. Depois, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3,15 é Pedro diante do Sinédrio dizendo isso. Tá? Então é Pedro, apóstolo Pedro, dizendo isso. O próprio Pedro, lá em 1 Pedro, diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, os autores que a gente já viu que foram historicamente confirmados, os escritos deles, que são antigos, que são testados e que dizem a verdade, eles disseram que eram testemunhas oculares. Há o relato também lá no livro de João, no Evangelho de João, de Tomé. Tá? Lucas e o autor de Hebreus, eles afirmam que foram informados por testemunhas oculares. Tá? E aí tem lá em Lucas 1 que fala ali, ó, foram deles testemunhas oculares. Deus testemunhou juntamente com eles. Texto lá de Hebreus no capítulo 2. E aí a gente vê o seguinte, então. Pedro, Paulo, João afirmam que foram testemunhas oculares. Lucas e o autor de Hebreus afirmam que foram informados por testemunhas oculares. E aí tem essa pintura que retrata a seguinte situação. Paulo, diante do tribunal do rei Agripa e do governador Festo. Pessoas que, se você estudar a história, você vai ouvir falar desses nomes. Tá? O que ele fala? Tá? Tá lá no livro de Atos, no capítulo 26. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Pois nada se passou em um lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convenceu a me tornar cristão. E uma pergunta que aparece aí então é a seguinte: Paulo foi ousado e impetuoso na sua defesa. Mas por quê? Os fatos eram de conhecimento geral. Ele não está falando ele não está falando de um negócio que só ele viu, que ele conversou com alguém, não. O rei sabia o que estava acontecendo. E o governador também. E é por isso que ele foi impetuoso. Tá? Não teve nada escondido. E essa mesma abordagem também foi assumida por vários personagens do Novo Testamento em outros momentos. Aí aqui tem uma figurinha para ilustrar como é que era o Sinédrio, e tem o texto aqui de Atos 5 de Pedro e João diante do Sinédrio e com a mesma ousadia que Paulo teve diante do rei Agripa. Por quê? Porque eles sabiam que era verdade. E mais do que isso, né? Olha o que o texto de Atos 5, de 27 a 32, fala do depoimento deles. O versículo 33 diz o seguinte: eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O que eles ganharam com isso? Perseguição só.
O risco que Paulo, Pedro e os outros apóstolos correram para afirmar que estavam dando um depoimento como testemunhas oculares, certamente sugere que eles estavam dizendo a verdade. Alguém consegue botar a sua vida em risco por causa de uma mentira? Essa é que é a questão que nós estamos discutindo aqui. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: tá bom, eles correram o risco de vida, mas o relato que eles deram era verdadeiro? Que evidência que a gente tem? E aí nós vamos usar aqui então o exemplo de Lucas. Lucas, na segunda metade de Atos, tá? Ele identifica 84 fatos, tá? Que foram confirmados por pesquisa histórica e arqueológica. Então, tem locais, nomes, condições ambientais, costumes, que só consegue descrever quem foi ou testemunha ocular ou que teve contato com o testemunho ocular. Tá? Aí vamos colocar... aqui é um depoimento de um historiador romano, falando vamos dizer assim, de todo o cuidado que Lucas teve. E tem esse especialista clássico aí também, eu mesmo já fiz até uma devocional aqui de escola dominical com vocês, que é o William Ramsey, que ele era um ateu, que começou a estudar o livro de Atos para provar que a Bíblia tinha erros, e que após 30 anos, ele era especialista em Ásia Menor, tá? Após 30 anos ele chegou à conclusão que Lucas não tinha cometido nenhum erro. Mesmo depois de citar 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas, entre elas muitas autoridades da época, ele não cometeu nenhum erro. Tá? Então, será que ele foi testemunha ocular? Aí fica por conta de vocês, tá? E aí ele mesmo diz, Lucas é um historiador de primeira linha, ele deveria ser colocado juntamente com os grandes historiadores. A questão que fica aqui é a seguinte, que isso acaba gerando um embaraço para os céticos. Esse mesmo autor, Lucas, que cita esses 84 fatos que são provados arqueologicamente, historicamente, que fala daquele monte de lugares, ele também cita no mesmo livro dele, que é o livro de Atos, 35 milagres. E aí o que as pessoas dizem é o seguinte, quando ele está falando de geografia e história, está tudo certo. Na hora que ele começou a falar de milagre, não, os milagres tem que arrancar fora. Aí ele falou mentira. Tem uma contradição aí. Por quê? Porque as credenciais de Lucas como historiador têm sido aprovadas em tantos aspectos que é preciso ter mais fé para não acreditar nos relatos dos milagres do que para crer neles. Esse é o Lucas. Não foram milagres que aconteceram em locais escondidos. Nem Jesus, nem os apóstolos. Tem o exemplo, tem a história lá da cura do coxo no templo, que os apóstolos fizeram. O coxo pegou a maca dele e saiu andando pela cidade. Ah, não era esse aqui que 30 anos estava aqui na porta do templo? Então, assim, a cidade inteira viu. Não era... não foi coisa inventada, né? A última pergunta que a gente vai responder é o seguinte, o Evangelho de Lucas é um evangelho? Atos e Lucas, né, então, vão se dirigir ao excelentíssimo Teófilo. O ponto principal é que Lucas revela que Atos é uma continuação de seu evangelho. Aí tem lá, em meu primeiro livro, né, no meu livro anterior, ele fala disso. Lucas usa, então, o restante do livro de Atos para contar a Teófilo tudo o que aconteceu depois da ascensão de Cristo. E aí tem esse outro historiador, tá, que ele faz uma afirmação que é bem interessante. O historiador que é considerado fidedigno, onde pôde ser testado, deve receber pelo menos o benefício da dúvida em casos onde não seja possível realizar teste algum. Então, assim, Lucas deu inúmeras provas, né, tem vários pontos onde ele pode ser testado. Aí nos locais onde ele não pode ser testado, não, então é mentira. Essa é a grande questão que fica aqui para a gente. E no próprio, mas independente disso, no próprio Evangelho de Lucas, tá, ele cita pelo menos 11 nomes que são historicamente confirmados.
11 sem contar Jesus, tá? Se você contar Jesus, são 12. Por exemplo, olha lá, no capítulo 1, verso 5, ele fala de Herodes o Grande, está ali a figura dele. Você pode, né? Algum museu vai ter a figura de Herodes o Grande, você pode ir lá e ver. César Augusto, alguém tem dúvida que César Augusto existiu? O imperador romano? Tem uma estátua dele ali do lado também. Tá? E aí tem esse texto, e aí esse vale a pena a gente ler. Tá? Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 3. Olha como é que ele começa. No 15º ano do reinado de Tibério César. É a história que ele está contando, tá, gente? História geral isso aqui. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aí a afirmação que está embaixo que é interessante. O escritor que relaciona deste modo a sua história ao contexto da história mundial, ele está procurando problemas se não for cuidadoso. Tem um imperador, 4 governadores. Se ele não tomar cuidado com o que ele está escrevendo, vai ser facilmente desmentido. E aí, aqui, isso tá, não é Atos mais, tá, gente? Isso aqui é o Evangelho de Lucas agora e tem Tibério César ali do lado. Ó. É uma figura pública que você consegue ver. E aí surge, então, o ponto crucial aqui, que é o seguinte. Se Lucas está dizendo a verdade... Oi? Estão quase cortando o microfone mesmo. Então, se Lucas está dizendo a verdade, Marcos e Mateus também estão, porque basicamente eles contam a mesma história. Tanto é que eles são classificados como evangelhos sinóticos, porque eles contam a mesma história de perspectivas diferentes. Tem um quadrinho ali do lado que fala os percentuais que tem de interação, tá, entre um livro e outro, tá, mas que não é o nosso foco aqui agora. E aí, isso é devastador para os céticos, mas a lógica é inevitável. Você precisa de muita fé, de novo, para ignorar isso. E aí, talvez fique para o ano que vem. E João? João também apresenta uma grande quantidade de detalhes historicamente confirmados, só que, por motivos óbvios, nós não vamos ter tempo de tratar aqui. E aí, com isso, a gente chega, então, a gente responde as 4 perguntas que a gente tinha feito. Temos cópias precisas, o Novo Testamento é historicamente confiável, os documentos do Novo Testamento são antigos e realmente eram testemunhas oculares. E, com isso, a gente faz uma breve passada em alguns argumentos que apontam que o Novo Testamento é um documento histórico fidedigno, real, e uma consequência natural se o Novo Testamento é confiável, Jesus diz que o Velho também é. E aí você já acaba validando a Bíblia inteira. Ok? Que Deus nos abençoe. Quem estava aí nos acompanhando pela internet, muito obrigado. E para os que estão aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o pastor Gerson responde.